Vocês já ouviram falar que quem anda sozinho pelo mato depois das 6 da tarde tá pedindo para nunca mais voltar? Pois é. Dizem isso principalmente se o caminho for perto do Ribeirão do Criminoso, lá para as bandas de Goiânia, em Pernambuco. É um lugar onde o vento geme por entre as folhas e um cheiro forte de jasmim aparece do nada, mesmo sem ter flor nenhuma por perto. É nesse lugar que dizem que mora a comadre Fulozinha, a guardiã das matas, senhora dos bichos, inimiga de quem não acredita. Mas quem teve o azar de ver de perto, jura que ela não é só guardiã, não. Ela é o próprio castigo da floresta. Quando eu era moleque, minha avó sempre avisava: se ouvir risada de mulher no mato à noite, corra sem olhar para trás, porque pode ser a Fulozinha te marcando. Eu ria, né? Achava que era história de velho para botar medo. Mas a verdade é que ninguém no nosso povoado se atrevia a cortar um galho de árvore sem antes pedir licença. O povo deixava oferenda de fumo e pinga nas encruzilhadas da mata. E quem esquecia, quem entrava sem pedir, sempre voltava diferente. Ou então, nem voltava. E agora, vou contar para vocês o caos que aconteceu com Zé Tertuliano, um lenhador teimoso que só ele. Homem grosso, sem medo de nada, que dizia que essa conversa de assombração era para cabra frouxo. Ele trabalhava no meio da mata do engenho, derrubando pau de ferro e aroeira, justo nos lugares que o povo dizia para nem chegar perto. Numa sexta-feira da Semana Santa, imagina só, enquanto todo mundo estava na procissão, ele foi sozinho para a mata. Disse que o silêncio ajudava a ouvir o barulho do machado. Levou um bornal com cachaça, o facão e o machado afiado. Aquele dia, o sol sumiu mais rápido do que o normal, escondido atrás das nuvens. E um vento estranho começou a soprar, trazendo um cheiro esquisito, uma mistura de flor com coisa podre. Mas o Zé, ele só riu. Se a tal da Fulozinha quiser lenha, que venha pedir, zombou ele. Foi aí que a mata inteira se calou. Nem cigarra, nem sapo, nem passarinho, nada. Só se ouvia o som do machado dele batendo seco no tronco de uma árvore. De repente, ele escutou um assobio, longo, doce, vindo de dentro da mata. Parecia assobio de mulher. Zé, debochado como sempre, respondeu com outro assobio. E o assobio voltou, só que dessa vez, mais perto. Junto com ele, veio aquele cheiro de novo, agora mais forte, doce demais, enjoativo, como flor que já murchou. Quando o machado desceu com força mais uma vez, ele acertou um tronco que gemeu. Não era som de madeira, era som de carne. Do corte no tronco, começou a escorrer um líquido grosso, vermelho. Zé recuou, o coração na boca, o susto tomando conta. E o vento soprou forte, trazendo uma risada que ecoou por todo o lugar. E no meio das árvores ela apareceu. Pequenina, mas com uma presença que parecia preencher a floresta inteira. Cabelos pretos, tão longos que arrastavam no chão, grudados de umidade. A pele morena, vestida só com folhas e cipós. E os olhos, os olhos, eram verdes, mas não era a cor. Era como se a própria mata viva estivesse pulsando dentro deles. Zé tentou falar, mas a voz não saía. A mulher sorriu, mostrando dentes brancos demais. Corta o que é meu, homem. A voz dela soava perto e longe ao mesmo tempo. Mata sem pedir bênção? Ele tentou dar um passo para trás, mas sentiu as raízes das árvores se enroscando nos pés dele. Quando tentou soltar o machado, percebeu que a mão não abria. O cabo de ferro estava quente como brasa viva. Ela se aproximou bem devagar e o chão por onde ela pisava se abria em folhas que sussurravam. Você cortou o meu braço, Zé. Agora eu corto o seu. E ninguém no engenho ouviu o grito dele. No outro dia, o povo foi procurar por ele. Acharam o machado fincado no tronco da árvore e o chão todo revirado, como se tivesse havido uma briga feia. O corpo do Zé Tertuliano estava lá, sim, mas sem os 2 braços. E no lugar onde deveria estar o sangue, brotava uma planta com uma flor vermelha, grande, viva, que ninguém nunca tinha visto antes.
O povo enterrou o que restou do corpo bem longe da mata e jurou nunca mais cortar madeira sem pedir permissão. Mas o tormento não acabou ali. Nas noites seguintes, começaram a ouvir assobios perto das casas. Mulheres que dormiam sozinhas sentiam o cabelo ser puxado com força durante a noite. E sempre, sempre vinha junto aquele cheiro de jasmim. Anos se passaram e nasceu a Rita, neta de um dos lenhadores daquela época, menina curiosa e esperta que vivia entrando na beira do mato para colher flor e fruta. A avó dela sempre avisava: "Não vai fundo demais, minha filha. Lá dentro mora quem protege, mas também quem castiga." Um dia a Rita sumiu. As buscas duraram 3 dias de agonia. No 4º dia, acharam a menina, sentada na beira do rio, penteando o cabelo com um pente estranho, feito de espinhos. Os olhos dela estavam vidrados, o sorriso parado no rosto. Quando perguntaram o que tinha acontecido, ela respondeu com uma voz que não parecia dela: "A comadre me ensinou a cuidar do cabelo. Ela disse que é pecado cortar árvores sem pedir. Disse que agora eu sou dela também." Naquela noite, o cabelo da Rita começou a crescer. E não era um crescimento normal. Crescia rápido, como cipó se alastrando por uma parede. Em uma semana, o cabelo era tão longo e pesado que ela mal conseguia andar. O povo, desesperado, chamou padre, benzedeira, curador. Nada adiantava. Até que numa madrugada todos ouviram o assobio vindo da mata. E o cabelo dela, como se tivesse vida própria, se desenrolou sozinho, saiu pela janela e arrastou o corpo da menina para dentro da escuridão. Ela nunca mais foi vista. Dizem que, depois disso, ninguém mais dorme tranquilo quando o vento sopra do lado da mata. Quem ousa acender o fogão com lenha cortada sem a devida bênção, escuta o assobio bem no pé do ouvido. E às vezes, bem de relance, alguns juram ver uma mulher pequena andando entre as árvores, com o cabelo se movendo sozinho, como se fosse feito de fumaça. Alguns garantem que ela aparece na beira das estradas, com aquele sorriso doce, pedindo fumo. Quem nega, amanhece com o corpo todo arranhado. Quem aceita e entrega a oferenda, volta para casa com sorte, mas com aquele cheiro de jasmim grudado na pele por dias. Eu mesmo vi, tenho que confessar. Foi numa noite de lua nova, voltando do engenho a pé. A noite estava escura, sem vento. Foi quando eu escutei o assobio, fino, afinado, quase bonito. Senti o arrepio e, em seguida, o cheiro de flor. Pensei em correr, mas minhas pernas travaram. E então eu vi os olhos no escuro, verdes, luminosos, brilhando. Ela estava ali, do outro lado da estrada. Ela não andava, ela deslizava sobre o chão, e o cabelo dela se movia como se fosse feito de sombras vivas. "Você pediu licença, homem." A voz dela não veio pelo ar, foi um sussurro dentro da minha cabeça. Eu caí de joelhos, chorando, prometendo nunca mais cortar um galho sequer. Ela se aproximou e eu senti a mão dela no meu rosto. Era fria como uma pedra molhada de sereno. A mata tem dono, e o dono sou eu. E assim como apareceu, ela sumiu. Quando eu acordei, já era dia. O chão ao meu redor estava coberto de flores vermelhas e minhas mãos cheiravam a jasmim. Hoje, quando alguém precisa ir caçar ou cortar lenha, leva fumo, leva pinga e deixa aos pés das grandes árvores como um sinal de respeito, porque ninguém quer cruzar com ela de novo. A comadre Fulozinha, a senhora dos espinhos, a sombra do verde. Dizem que ela é guardiã, mas quem a viu de perto jura. Ela é o castigo do mato, a força bruta de uma floresta que se cansou de ser ferida. E toda vez que o vento sopra e traz aquele cheiro de flor onde não tem flor, pode saber que é ela passando, observando quem respeita e quem esqueceu o aviso. Porque a mata é viva, e o que é vivo sente dor. E a dor, meus amigos, a dor às vezes volta para cobrar. Se você gostou dessa história e quer ouvir mais causos e lendas do nosso Brasil, não se esqueça de se inscrever no canal,
deixar o seu like e ativar o sininho para não perder nada. Muito obrigado por assistir e até a próxima.